A paz do Senhor, estamos aqui para mais uma leitura comentada. Hoje estaremos lendo Mateus capítulo 3 e estou aqui com a minha mãe. A paz do Senhor, vamos para a nossa abençoada leitura, né? Como a gente falou no começo, se eu não me engano, foi na introdução que nós fizemos. As nossas leituras agora elas vão ser de segunda a sexta. Não sei se alguém ficou aguardando o vídeo no sábado ou no domingo, mas sábado e domingo nós não vamos estar gravando, somente na semana, tá bom? E vamos para a nossa leitura de hoje, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, a pregação de João Batista. Versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: Arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus. Porque este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Este João tinha sua roupa de pelos de camelo e um cinto de couro ao redor de sua cintura, e seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então vinham até ele moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região próxima do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas quando ele viu muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Dai, pois, fruto condizente com arrependimento. Versículo 9 agora, continuação. E não imagineis dizendo em vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu, na verdade, batizo você com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, de maneira que não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Batismo de Jesus, versículo 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser por ele batizado por João. Mas João lhe impedia, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Porém Jesus lhe respondeu: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E tendo Jesus sido batizado, subiu logo da água, e eis que os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, ou em algumas versões, me comprazo. Agora vamos para a nossa explicação, né? Versículo 1. Vamos para o versículo 1. Comentário. Naqueles dias, da vida reservada de Jesus em Nazaré, onde o último capítulo o deixou, João Batista. Compare com Mateus, capítulo 11, versículo 11. Vamos ver aqui. Só um minutinho. Em verdade digo a vocês que entre os nascidos de mulher não se levantou outro maior que João Batista, porém o menor no reino dos céus é maior que ele. Pregando, cerca de 6 meses antes do seu mestre, no deserto da Judeia, o vale desértico do Jordão, pouco povoado e sem pastagens, um pouco ao norte de Jerusalém. Versículo 2. Ele dizia: Arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus. Arrependei-vos. Vamos comparar aqui com Mateus capítulo 4, versículo 17, que diz assim:
Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus. Reino dos céus. Vamos comparar aqui com Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 3. Pelo profeta Isaías. Vamos comparar com Ver o que disse o profeta, né? Isaías 40, o versículo 3. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai na terra estéril vereda ao nosso Deus. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Em outras palavras, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. A ideia é tirada das estratégias dos conquistadores do Oriente. Eles enviavam um mensageiro adiante para chamar o povo dos países através dos quais marchavam a se prepararem para a sua chegada. Uma estrada do rei tinha que ser feita através da terra aberta do deserto, vales preenchidos e colinas niveladas. As palavras usadas são, é claro, de natureza poética. Para a marcha do grande exército. O deserto, em sua aplicação espiritual, era o mundo que jazia no mal, e o abaixar das montanhas e colinas era o descer do orgulho espiritual. Quando os pobres de espírito foram recebidos no reino dos céus, os vales foram elevados. Quando soldados e publicanos renunciaram aos seus pecados específicos, os lugares acidentados tornaram-se planos e os tortuosos retos. É provável que essa ênfase colocada sobre o caminho do Senhor na primeira fase do Evangelho levou ao uso do termo caminho por Lucas para designar o que deveríamos chamar de religião da Igreja Apostólica. Versículo 4. Um cinto de couro ao redor de sua cintura, a vestimenta profética de Elias, e seu alimento era gafanhotos, o grande e conhecido gafanhoto oriental, alimento dos pobres, mel silvestre, feito por abelhas selvagens. Esta vestimenta e dieta, com um grito estridente no deserto, lembrariam os dias severos de Elias. Versículo 5. Do centro metropolitano às extremidades da província da Judeia, o clamor deste grande pregador do arrependimento e arauto do Messias, que se aproximava, trouxe grupos de penitentes e espectadores ansiosos. Versículo 6. Provavelmente, confessando em voz alta, esse batismo foi ao mesmo tempo um selo público da sua sentida necessidade de libertação do pecado, da sua expectativa da vinda do libertador e da sua prontidão para recebê-lo quando ele aparecesse. O próprio batismo o chocou e tinha a intenção de assustá-los. Eles estavam familiarizados o suficiente com o batismo dos prosélitos do paganismo, mas esse batismo dos próprios judeus era bastante novo e estranho para eles. Versículo 7. Lembrando que estamos aqui fazendo o comentário dos fariseus e dos saduceus. Vamos comparar aqui com Mateus, capítulo 5, versículo 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus, que vinham ao seu batismo, em consequência da grave denúncia de João acerca da conduta deles. A maioria dos fariseus e saduceus que tinham vindo para o batismo partiram sem ele. Raça de víboras. Esse termo de condenação também é aplicado aos escribas e fariseus por Cristo. Provavelmente, a alusão é às suas opiniões venenosas e má influência, que vos ensinou a fugir. A imagem é de víboras fugindo das chamas quando a palha do campo é queimada. Ira futura. Vamos comparar aqui com Romanos, capítulo 5, versículo 9. Por isso, muito mais agora que já somos justificados por seu sangue, seremos por eles
salvo da ira. Versículo 8. Dai, pois, fruto condizente com o arrependimento. Eu estou relendo aqui um versículo. Ou seja, frutos dignos de um verdadeiro arrependido. João, agora sendo dotado de um conhecimento do coração humano, como um verdadeiro ministro da retidão e amante das almas, aqui os dirige como evidenciar e realizar o seu arrependimento, supondo que seja genuíno. E nos versículos seguintes, adverte-os do perigo que correm, caso não o fossem. Versículo 9. Imagineis. Vamos comparar aqui com Marcos, certo? Capítulo 7, versículo 21. Pois é de dentro do coração humanos que vêm os maus pensamentos, e os adultérios, os pecados sexuais, os homicídios, e tem aqui o etc, né? Temos por pai a Abraão. Vamos comparar aqui com... Só um minutinho. Ezequiel, capítulo 33, versículo 24. Filho do homem, os moradores deste lugar arruinados na terra de Israel, falando o seguinte: Abraão era um só, e tomou posse da terra, porém nós somos muitos. Esta terra nos foi dada por herança. Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Vamos comparar aqui com Mateus, capítulo 8, versículo 11 e 12. Vamos ver isso aqui, só o 11. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Vamos dar continuidade aqui, né? Agora vamos fazer aqui o comentário do versículo 10, que fala do machado. Tem uma leitura de comparação aqui em Malaquias, capítulo 3, o versículo 1, que diz assim: Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho adiante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Toda a árvore, machado, né? Já está posto à raiz das árvores. Tem uma leitura de comparação aqui também, que é em Lucas, capítulo 3, o versículo 9, que diz: E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Há uma leitura de comparação aqui também no capítulo 7 de Mateus e o versículo 19, que diz: Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, não tem muita assim explicação, porque a árvore cortada e lançada ao fogo, ela já se explica, né? Então, por isso que tem mais os textos de leitura de comparação. Vamos para o versículo 11. Batizo vocês com água. Há também uma leitura de comparação aqui também em Mateus capítulo 3, versículo 6. E eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar um povo pronto ao Senhor. De maneira que não sou digno de carregar as suas sandálias. Vamos ver aqui em Marcos 1, 7. Ele pregava assim: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu. A ele não sou digno de me abaixar para desatar a tira das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso está registrado também já em Isaías, né? Já
era profetizado por Isaías no capítulo 4, versículo 4, que diz: Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de juízo e com o espírito que queima. Versículo 12. E em outras palavras, ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Ele tem a pá na sua mão, pronta para uso. Isto não é outra coisa senão a pregação do Evangelho, mesmo agora no início, cujo efeito seria preparar o sólido do espiritualmente sem valor, como o trigo, pelo joeirar do joio, né? Compare a representação semelhante em Malaquias 3:1. A outra profecia aqui em relação a esse versículo. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho adiante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, né? Como já foi lido. Limpará a sua eira, isto é, a igreja visível. Recolherá o seu trigo no celeiro, o reino de seu pai. Como este celeiro é lindamente explicado por nosso Senhor na parábola do trigo e do joio. Depois, se vocês quiserem consultar aí, a parábola está em Mateus 13:30, tá? Mas queimará a palha. Jó tem uma comparação aqui em Jó, vamos ver, Jó 21, capítulo 21, versículo 18. Eles serão como palha diante do vento, como os restos de palha que o turbilhão arrebata. Mestres religiosos sem valor, sem qualquer princípio e caráter religioso sólido, com um fogo que nunca se apaga. Única é a força dessa aparente contradição de figuras, ser queimado, mas com um fogo que é inextinguível, ou seja, que não se apaga, né? Uma expressando a destruição total de tudo o que constitui a verdadeira vida de uma pessoa. A outra, a consciência contínua da existência nessa condição horrível. Vamos agora para o versículo 13. Aqui uma leitura de comparação também em Mateus 2:22, né? O versículo diz: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser por ele batizado por João. O texto de comparação está em Mateus 2:22. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, e divinamente avisado em sonho foi para a região da Galileia, né? Versículo 14. Mas João lhe impedia. Vamos ver o que diz Lucas, capítulo 1, 43. Como me acontece isto, que a mãe de meu Senhor venha a mim? Eu preciso ser batizado. Vamos ver também João, capítulo 1, versículo 16. E de sua plenitude recebemos todos também graça por graça. Agora o versículo 15. Né, só faltando um pouquinho, né, demonstra a infinita graça do Senhor. Mesmo João, que necessitava do batismo, mas ali Jesus já estava demonstrando a infinita graça que ele veio derramar sobre todo mundo. Deixa por agora, já é o versículo 15. Deixa por agora. Vamos ver o que diz João, capítulo 13, versículo 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás.
porque assim nos convém cumprir toda a justiça, ou seja, cumprir todas as ordenanças do antigo pacto, entre as quais o nosso Senhor considerou o batismo de João. O versículo 16, e tendo Jesus sido batizado, subiu logo da água. E acrescenta Lucas aqui 3:21 que diz: E aconteceu que, quando todo o povo era batizado, Jesus também foi batizado, e enquanto orava, o céu se abria. Enquanto ele estava orando, um grande fragmento de informação, pois pode haver uma dúvida sobre o peso dessa oração, uma oração enviada provavelmente ainda na água, sua cabeça abençoada, impregnada com o elemento batismal. Uma oração continuou provavelmente quando ele saiu do riacho e ficou de novo em terra seca. A obra diante dele, o espírito necessário e esperado para repousar nele para isso, e a glória que ele então colocaria sobre o Pai que o enviara. Estes não encheriam seu peito e encontrariam vazão silenciosa em tal forma como isto: Eu vim, tenho prazer em fazer a tua vontade. Ó Deus, Pai, glorifica o teu nome. Mostre-me um sinal para sempre. Deixe que o Espírito do Senhor, Deus, venha sobre mim, e eu pregarei o Evangelho aos pobres, e cure-os de coração partido, e envie o juízo para a vitória. Enquanto ele ainda estava falando, e eis que os céus se abriram. Marcos diz, sublime, ele viu os céus se abrirem. Isso está registrado em Marcos 1, versículo 10. Marcos capítulo 1, versículo 10. E ele viu o Espírito de Deus, isso é, ele somente, com exceção de seu honrado servo, como ele mesmo diz, os espectadores aparentemente não viram nada. Isso está em João 32, que diz, e João testemunhou dizendo, eu vi o Espírito como pomba descer do céu e repousou sobre ele. Capítulo 1, 32, né? É, João capítulo 1, versículo 32. Descendo como pomba. Lucas diz, em forma corpórea. Isso está em Lucas capítulo 3, 22. Isto é, o abençoado Espírito, assumindo a forma corpórea de uma pomba, desceu assim sobre sua cabeça sagrada. Mas por que desta forma? Por que desta forma, né? O uso da escritura deste emblema será nosso melhor guia aqui. Minha pomba, minha imaculada é uma só, diz o Cântico de Salomão, em Cantares 6:9. Isso significa ou demonstra pureza. Mais uma vez, sede simples como as pombas, diz o próprio Cristo em Mateus 10:16. É a mesma coisa na forma de inofensividade para os homens. Uma consciência sem ofensa a Deus e aos homens. Isso está em Atos 24:16. Expressa ambos. Além disso, quando lemos no Cântico de Salomão, capítulo 2:14, ó minha pomba que está nas fendas das rochas, nos lugares secretos das escadas, deixe-me ver o teu semblante, faze-me ouvir a tua voz, porque doce é a tua voz e o teu semblante é agradável. Está encolhendo a modesta mansidão que é encantadoramente representada. Em uma palavra, não para aludir ao emblema histórico da pomba que voou de volta para a arca, trazendo em sua boca a folha de oliveira da paz. Seja como quando lemos Salmo 68:13, que diz, ainda que estivesse cercado por ambos os lados, estais protegidos como que por asas de pombas, cobertas de prata e suas penas revestidas de ouro. Seja como as asas de uma pomba coberta de prata e suas penas de ouro amarelo. É a beldade que é assim mantida. E não era tal
que um santo inofensivo, imaculado, o separado dos pecadores, tu és mais justo do que os filhos dos homens. A graça é derramada nos teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Mas o quarto evangelho nos dá mais uma informação aqui sobre a autoridade de alguém que viu e testemunhou. João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e morada sobre ele. E para que não pensemos que isso foi uma coisa acidental, ele acrescenta que este último particular foi expressamente dado a ele como parte do sinal pelo qual ele era, para reconhecê-lo e identificá-lo como filho de Deus. Não o conheci, mas o que me enviou a batizar com água, esse me disse: aquele em quem verás o Espírito descendo e permanecendo sobre ele, o mesmo é o que batiza com o Espírito Santo. E vi e tenho testemunhado que este é o Filho de Deus. E quando comparamos a descida prevista do Espírito sobre o Messias em Isaías 11:2, que diz: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e força, o Espírito de conhecimento e temor ao Senhor. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Não podemos duvidar que foi este repouso permanente e perfeito do Espírito Santo sobre o Filho de Deus, agora e daqui em diante na sua condição oficial, que foi aqui visivelmente manifestada. E por último, vamos ver aqui o comentário do 17, que diz assim: Este é. Marcos e Lucas dão isto na forma direta. Tu és. Que o versículo diz: E eis uma voz dos céus dizendo: Este é. Então, nos evangelhos de Marcos e Lucas, está escrito, em vez de este é, tu és. Meu filho amado em quem me agrado ou me comprazo. O verbo é colocado no aoristo para expressar complacência absoluta, uma vez para sempre sentido para ele. O português aqui, pelo menos para os ouvidos modernos, dificilmente é forte o suficiente. Eu me deleito. Vem o mais próximo, talvez daquela complacência inefável que é manifestadamente pretendida. E esta é a preferida, pois levaria imediatamente os pensamentos de volta àquela solene profecia messiânica, a qual a voz do céu aludiu claramente em Isaías 42:1, que diz: Eis aqui meu servo, a quem sustento, meu escolhido, em quem minha alma se agrada. Sobre ele eu pus o meu espírito, ele trará justiça às nações. Meu eleito, em quem minha alma se agrada. Nem são esquecidas as palavras que seguem. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará juízo aos gentios. Há uma escrita, na Septuaginta, perverte isso, como faz a maioria das previsões messiânicas, interpolando a palavra Jacó e aplicando-a aos judeus. Essa voz foi ouvida pelos espectadores. A partir da forma de Mateus, pode-se supor que ele tenha sido concebido dessa maneira, mas parece que não foi, e provavelmente João só ouviu e viu alguma coisa peculiar sobre esse grande batismo. Consequentemente, as palavras ouviu não são acrescentadas como na transfiguração. Glória a Deus. Aqui está falando do grande acontecimento que foi o batismo de Jesus por João, E o Senhor, ele deu um sinal para provar que realmente Jesus era o Salvador, seu Filho amado,
com esse acontecimento da descida do Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanha, né? Vamos agora orar, agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, esteja, Senhor, repousando sobre nós e nos dando entendimento, meu Pai. Obrigado pela Tua palavra que deixaste para nos dirigir no nosso dia a dia, Senhor. Fica conosco, pois tudo nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um que está vendo, que está assistindo, que está acompanhando juntamente conosco. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.